Brasil perdeu a Glória Maria, jornalista lendária, nada menos do que isso, né? Nos marcou pelas entrevistas com as celebridades e também pelas viagens pelo mundo. Dificilmente você está recebendo essa notícia pelo Meteoro. Então eu acho que o melhor que a gente faz é direcionar um enfoque para assim, compreender essa trajetória e o que ela representa para a gente aqui, né? Todo mundo noticiou isso. Sei lá, a Band, só um exemplo. Agora há pouco nós acabamos de receber uma notícia muito triste que foi confirmada pela nossa equipe do Rio de Janeiro, confirmada pela Rede Globo de televisão. A Glória Maria, infelizmente, se despediu da gente. A Glória foi inovadora na televisão brasileira. Só para que vocês tenham uma ideia, ela foi a primeira a fazer uma participação ao vivo no Jornal Nacional. Então ela representa muito bem o que significa o jornalismo brasileiro. Ela que vinha lutando contra um câncer, inicialmente identificado no pulmão, depois, infelizmente, esse câncer acabou se multiplicando, atingindo o cérebro da Glória, né? E, infelizmente, nos últimos dias, ela não teve condição de resistir. Que ela parta em paz, que ela seja abraçada pelo nosso Senhor e que fica aqui todo o nosso agradecimento como profissional de imprensa, como apresentador, por tudo que ela fez pela gente. Por tudo que ela fez para você, telespectador da televisão brasileira. Muito obrigado a vocês. Lívia, muito obrigado. Até amanhã. Steli, amanhã a gente se encontra. Até logo, que vocês... Muito bem, e o tom foi sempre esse, né? Aqui eu queria trazer só algumas lembranças, assim, e não tem jeito, eu acho que tanto eu quanto o Anderson, a gente vai acabar, assim, personalizando essa história, trazendo muito para a experiência pessoal da gente, né? Porque, sabe, esses ícones, assim, da comunicação, ele não adianta, eles entram na nossa vida, eles entram nas nossas casas, pelas telas e tal, né? E a Glória Maria, bicho, durante muito tempo, assim, ela foi o único turismo que eu pude praticar, sabe? Então a gente olhava para o Fantástico e via a Glória Maria viajando e mostrando o mundo, e era através dos olhos dela que a gente conhecia o mundo, era através, sabe, das palavras dela que a gente conhecia outras culturas, era também através dos perrengues dela, porque o Fantástico fazia com a Glória Maria aí poucas e boas, cara. Ela, olha, a cada 3 reportagens tinha ali um joelho machucado, tinha um brinquedo de parque que quase matava a Glória do coração. Era uma rotina assim de percalços. Eu lembro dela tropeçando no Vietnã. E Rian, as minhas guias agora nessa aventura que a gente vai fazer para conhecer as cavernas dessa região, um lugar assim especialíssimo. E aqui, this is the boat. Caí bonito. Não chegou a machucar, mas a roupa já era. Sujou. E agora? Vou ter que continuar trabalhando? Assim, bom, para mim não tem nenhum problema. Vamos lá. Acho que eu ia ficar puto com alguém. Quando eu me machuco, eu não fico assim tão alegre. Teve aquela vez que colocaram ela numa montanha russa e disseram assim: não, Glória Maria, fique tranquila que você controla a velocidade do carrinho aqui, não tenha medo. Quiser. Aproveitaram o desespero da Glória na montagem, né? Você veja que o Fantástico transformava essas experiências num entretenimento mesmo. Esse negócio de que é a gente que controla, não é verdade. Não é verdade que é a gente que controla. Acho que vale para a vida, né? Não é verdade que é a gente que controla, nada está sob o nosso controle, nem o carrinho da montanha-russa. Daí, para além das viagens, que eu acho que é a minha parte favorita assim, do trabalho dela, tinha as entrevistas com as celebridades. E nesse campo ela tem um trabalho assim que é memorável, porque ela lidou com muita gente que tem muito fã, e esses fãs formam comunidades. E algumas entrevistas delas são assim cultuadas por essas comunidades. Então, as interações dela com o Michael Jackson, por exemplo, é um troço que os fãs do Michael Jackson não esquecem. Tem gringo que debate, sabe, a passagem do Michael Jackson pelo Brasil
e tudo que a Glória Maria extraiu dele ali naquela circunstância, porque o Michael Jackson não era muito de conversar com ninguém, né? Isso. Antes, ele disse, olha, eu não dou entrevista, não vou te dar entrevista, mas eu quero conversar com você. E aí conversamos, e aí foi quando eu descobri que ele, na verdade, tinha vitiligo, né? Ele tinha 80% do corpo tomado pela doença. E eu me senti meio mal, né, de ter, como todo mundo, achado que ele estava querendo embranquecer. Mas é claro que era muito mais fácil. Bicho, você imagine isso, cara, que o Michael Jackson tinha eu ia falar os seus maiores segredos, não, né? Alguns dos seus maiores segredos, que ele não contava para ninguém, ele chega no Brasil e do nada solta para uma jornalista brasileira, entendeu? E o que o jornalista faz, entre outras coisas, né, é obter informação. Então, pô, isso é mérito dela, sacou? E clarear os 20% que faltavam do que escurecer 80% do corpo. E depois, aquela coisa que todo mundo dizia, ele não permite que ninguém chegue perto porque ele tem nojo, ele tem medo de bactéria, disso, daquilo, por isso ele usa máscara. Aí eu perguntei para ele, fora da câmera, né? E aí ele me mostrou o furo que ele tinha no nariz, ele me disse que ele tinha feito várias cirurgias, que ele tinha um desvio de septo muito acentuado e ele não podia emitir determinadas notas, por isso ele fez essas cirurgias. Só que ficou um buraco e sempre tinha secreção e por conta disso ele usava máscaras para se proteger aí sim das bactérias que podiam entrar lá no bufurinho do nariz. Ele quis saber quem eu era, por que eu tinha ficado conhecida no Brasil, por que as pessoas gostavam de mim, porque ele viu me chamando lá na Bahia. E eu expliquei para ele que eu era praticamente uma das únicas negras que trabalhavam na televisão brasileira e há muito tempo, e que fui a primeira repórter do Brasil, e ele ficou meio encantado. E aí foi que ele disse, bom, então, eu vou permitir que você me faça uma pergunta. Eu falei, não estou acreditando. E aí, na hora que ele terminou de gravar o clipe, ele mandou me chamar. Michael, tell me something for the Brazilian people, please. I love you, Brazil. Da hora, né? O Michael Jackson chega no Brasil e conversa em off com a Glória Maria e solta um monte de coisa que, sei lá, rapaz, imprensa de fofoca do mundo inteiro ficou indo atrás a vida inteira, né? Doideira. Ressuscitaram aqui uma homenagem do Emicida para a Glória Maria. Também estou dizendo que trouxeram de novo à tona agora, porque não é de agora, tá? É de antes, é de uma participação dela lá na GNT. Bonito demais da Glória Maria estar aqui, porque a Glória Maria, na minha vida, ela é uma das maiores referências de possibilidade que esse país já viu, sabe? É interessante que ela começou falando de uma forma engraçada, que o avô viu, que o pai viu, que a gente vê na televisão, que nossos filhos veem e que continuem a ver por muito mais tempo para bater todas essas avós aí que foram com 100 e poucos, ela tem que ir com 200 e poucos, para todo mundo continuar vendo. Mas eu queria dizer que a Glória Maria, quando eu assisti ela na televisão, naquelas matérias do Fantástico, nas viagens, a entrevista com os artistas internacionais, sempre foi uma coisa muito forte para mim, porque eu não tinha o que a gente pode chamar hoje de um letramento racial a respeito da realidade do Brasil. Isso foi se construindo ao longo do tempo e ainda está se construindo em mim. Mas, de alguma forma, a minha pele já sabia que a experiência não seria fácil. E quando eu via a Glória Maria todo domingo na televisão, eu tinha nela uma espécie de referência de possibilidade, que eu não podia desistir, porque a Glória Maria era a pessoa que me dizia todo domingo que era possível vencer nesse lugar. Então, antes da gente continuar, eu queria dizer aqui, obrigado por você existir, Glória Maria. E se hoje tem um Emicida, é porque existiu uma Glória Maria. Muito bem, tá aí o Emicida falando sobre a Glória Maria, e quando o assunto é Glória Maria, eu não consigo esquecer, vou ter para sempre a lembrança dessa entrevista aqui dela, que para mim é a mais completa, é a mais impressionante, é a que me fez conhecer a Glória Maria para além da jornalista, né? Ela falou com o Mano Brown, e aí o que está sendo destacado, não recebia salário em início de carreira na Globo, não tinha tempo de curtir. Bicho, essa entrevista me pegou de um jeito que vocês não fazem ideia, assim.
sabe, a identificação entre uma pessoa e outra, ela pode se dar por muitas vias, né? E aí, sendo jornalista e tendo passado por redação, eu me identifiquei muito com esse depoimento dela que está na Manchete, que é muito mais extenso que a Manchete, né? Ela conta perrengue por perrengue que ela passou. E eu senti, sabe, essa vivência de ter que ter trabalhado de graça, de, sabe, às vezes ter que fazer mais do que os outros para chegar no mesmo lugar, né? E ela deixa isso muito claro, assim, sabe? Eu precisei trabalhar mais do que os outros para chegar aqui. Isso está muito claro no depoimento dela. E aí, quando eu fui elogiar a entrevista para um amigo, Anderson, esse amigo me falou assim: Álvaro, toma cuidado com isso, que a posição dela a respeito do racismo no Brasil é uma coisa meio Morgan Freeman, né? E eu ouvi aquilo assim com um pouco de cautela também, Anderson, porque eu sei, eu conheço redação. E quando a gente chama de mídia hegemônica, não é por acaso, sabe, Anderson? A Glória Maria não poderia se comportar como um Malcolm X e continuar no Fantástico. Não tem, entende? É hegemônica porque tem um espectro de opiniões e vivências possíveis, né? Então ela realmente precisava se enquadrar no formato, na proposta da televisão, se enquadrou nesse formato dessa proposta pelo bem de todos nós. Ô Álvaro, mas todos nós, negros, indígenas, por mais que estejamos no campo da esfera da esquerda, nós sabemos que existe um lugar a ser ocupado, mas nós também sabemos que para estar nesses lugares, muitas vezes nós temos que fazer concessões difíceis, que não são fáceis. E eu queria, você falou sobre levar para o lado pessoal, e me emociona muito falar da Glória Maria, porque todo mundo que... Hoje em dia tem muitas referências. Você fala do Emicida, por exemplo. O Renato Freitas sempre está aqui, tem muita gente. Mas se você pegar na década de 80, primeiro que o Fantástico era a revista eletrônica mesmo, porque não tinha internet. E segundo, que era muito comum a gente ouvir coisas do tipo... como um xingamento, alguém branco falar para a gente, você é o Pelé, você quer ser a Glória Maria, como se isso fosse um problema na nossa vida, né? Te identificar com uma pessoa negra era fazer uma identificação ruim na sua vida. E essas pessoas não sabem o quão bom foi a vida inteira ser chamado de o Pelézinho da rua e a Glória Maria da rua. Eu peço até desculpa pela minha emoção, porque se a gente existe como jornalista, eu posso falar em nome de um monte de negros e negras que nós temos aqui, desde o Jorge Xavier, desde Oliveira, Pedro Borges do Alma Preta, eu no Jornal Empoderado, a Cris Gutierrez na TV Cultura, é porque um dia nós entendemos esse significado da importância da Glória. E uma coisa que a Glória fez, que muito significativo, Álvaro, foi que ela apenas fez. Né? Ela caiu, a elegância dela escorregando, levantando e continuando fazendo uma matéria é a prova do tamanho dela. E a gente faz isso todos os dias. Né? Quando a gente sofre os nossos problemas e a gente, com elegância, a gente continua resistindo. Não é fácil, não deve ter glamour no sofrimento, mas é muito importante a gente chegar aqui hoje e falar que a minha referência num país ainda que está com tantos problemas de moralidade real, falar que a minha referência é a Glória Maria. Né? E quem fala que ela é o Morgan Freeman brasileiro não sabe o que é ser negro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. As dificuldades que é. O simples fato dela existir numa TV como a Rede Globo, ela não precisa nem carregar faixa e nem fazer textão. Ela já é o puro luta antirracista na prática. E fica o nosso amor para ela. Quero terminar recomendando, de novo, a entrevista da Glória Maria lá no podcast do Mano Brown, tá? É realmente uma conversa, assim, excelente para você compreender a carreira da Glória Maria, um pouco do Brasil e certamente muito sobre como opera o jornalismo brasileiro por dentro.